Hoje eu vou falar sobre testemunho, né? Eu tenho um testemunho para contar, que foi uma intimidade com Deus maravilhosa que eu tive. E como eu trabalho em casas de apoio, né? E eu estava pregando muito sobre intimidade com Deus, orientando os alunos lá, né? As pessoas que ali estão, a ter intimidade com Deus, porque Deus fala com todos nós. Só que nós não percebemos, nós não prestamos atenção quando Deus fala com a gente, né? Então, é isso que eu quero fazer hoje, é um despertar para que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus quando Ele fala com a gente, tá bom? Então, preste atenção nesse relato que eu vou contar, é um testemunho, na verdade. Eu trabalhava como representante comercial e eu viajava pelo Nordeste, né? Então, eu estava vindo de Recife e parei em João Pessoa, né? Já eram as 6 da tarde, mais ou menos, e já era de parar para jantar e ir para uma pousada, um hotel, alguma coisa assim, né? E Deus me inquietou naquele momento para que eu viajasse à cidade de Mamanguape, né? De João Pessoa para Mamanguape. Eu não tenho noção assim de tempo, nem de quilômetro, mas é uma coisa assim de alguns quilômetros, né? É a metade do caminho de voltando para casa. Então, Natal, eu moro em Natal, João Pessoa para Natal é umas 2 horas de viagem, pronto, seria mais ou menos uma hora, mais ou menos isso, né? Então eu voltei, aí eu fui realmente, né? Deus me inquietou para que eu fosse para a cidade de Mamanguape, né? Para dormir lá, né? E continuar o trabalho por lá. E assim eu fiz, né? Eu jantei lá em João Pessoa e resolvi ir para Mamanguape. No meio do caminho, eu escuto, né, aquela voz me dizendo assim, né? Ó, vá direto para a igreja, não vá para pousada não, vá direto para a igreja quando chegar em Mamanguape, né? Até aí, tudo bem, né? Eu considerei normal. E eu peguei, aí eu fui, né? Seguindo viagem, mas na frente Deus fala comigo assim, né? Procure a igreja do pastor Manuel, vá para a igreja do pastor Manuel. Também achei que era coisa da minha cabeça, né? Não me incomodei, né? Para mim, nada de demais. Quando eu fui chegando na cidade, né? Então eu já tive outra voz me falando assim, né? Fale para o pastor Manuel que você vai pregar na igreja dele. Aí eu disse, não, Deus. Aí nessa hora eu disse, não, isso eu não vou fazer não. Vou chegar na igreja e dizer que eu vou pregar assim do nada, chegar na igreja, olha, eu vim pregar na sua igreja. Não, eu entrei na cidade, né, para o lado direito. A cidade, a BR corta no meio, né, então eu entrei para o lado direito. E saí procurando a igreja. Eu disse, não, vou procurar uma igreja, não vou procurar a igreja do pastor Manuel, não, vou procurar uma igreja. Só que eu rodei, Deus me fez ir para o outro lado da cidade, eu fui, quando eu chego lá, aí eu saí procurando uma igreja, aí tem uma igreja lá e eu perguntei a uma senhora, ela disse, não, aí é uma igreja aí na frente, aí eu parei na porta da igreja, fiquei na porta da igreja, e chegou um irmão lá, estava fechada, mas estava tudo lá aceso, né? Aí ele veio falar comigo, né? Perguntou o que eu queria ali, se eu estava querendo assistir um culto, que eu estava vindo de viagem, eu queria assistir o culto ali, que ia ler a igreja e tal. Aí ele falou com a pessoa lá da igreja, aí a pessoa da igreja disse, não vai ter culto hoje não, porque a gente está fazendo uma reforma aqui no banheiro e o pastor disse que não ia fazer culto não. Mas vai lá, manda ele lá falar com o pastor, tá ali na outra rua ali e tal. E o rapaz era um mototáxi. Né? Então o mototáxi foi e me levou lá no pastor lá, né? Quando chega lá no pastor, ele chega e fala assim, ele disse, aí ele disse, olha, esse senhor aqui aí não vai ter culto hoje, né? Vai estar procurando aí uma igreja para assistir um culto e não vai ter culto hoje, né? Aí o pastor, sim, vai não, mas leve ele para a igreja do pastor Manuel. Aquele momento ali, eu percebi que tinha sido Deus falando comigo, né? Então eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz. Naquele momento ali, parecia uma criança quando dá pirulito, sabe?
Eu vejo minha neta aqui, quando a gente dá uma coisinha, a alegria dela, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com aquela situação, né? De dizer assim, vai, leva para cachorro. Aí eu percebi, vai levar para o pastor Manuel. E eu percebi naquele momento que realmente tinha sido Deus falando comigo, né? E ele me levou realmente na primeira igreja, né? Então a segunda igreja é que eu cheguei realmente era do pastor Manuel. Quando eu cheguei nessa segunda igreja, que era do pastor Manuel, o pastor Manuel saiu, né, que ele morava lá vizinho, e disse, não vai ter culto hoje não, porque o culto nosso foi ontem e tal. Eu digo, vixe, então eu me enganei, ó. Não era nada disso que eu estava pensando. E a gente prosseguiu, né? Então leva ele para outra igreja aí, tem igreja ali e tal. Estou dizendo os lugares que tinha, e o mototáxi foi, né? Ele disse, pode me levar, meu amigo, que não se preocupe não, que eu pago a sua corrida, mas me leve para uma igreja. Naquele momento eu sabia que eu tinha que ir para uma igreja, né? E eu realmente, eu fui. Ele foi me levando, levou na terceira igreja, estava fechada. Na quarta igreja estava fechada. Na quinta igreja estava fechada. A sexta igreja também era um pastor Emanuel, não era Manuel, mas era Emanuel. E ele disse, fecharam também. Ele disse, agora só tem uma igreja ali lá no final da cidade, pessoal, se a gente for lá. E lá o pastor Emanuel. Eu digo, rapaz, então já disse a você que era pastor Emanuel, então me leve para lá. E eu fui, né, aí ele me levou, né. Quando eu chego lá, eu paro na igreja, nós paramos na igreja, e eu fui lá, desci, olhei, estava lá o pastor Manuel lá no púlpito, né, a igreja estava vazia, estava só com ele, a mãe dele e um filho dele, somente, e uma filhinha pequena, e aquele momento ali eu fiquei muito feliz, porque ter chegado à igreja do pastor Manuel. Fui no carro, né? Eu estava a trabalho e tal, mas eu estava já arrumado, só fiz colocar uma gravata e o paletó. Entrei, fui até o púlpito lá no pastor Manuel e falei de boa noite lá a ele. Eu disse, olha, eu sou o pastor Erdi, sou de Natal, eu estava lá em João Pessoa, não sei por que razão, mas Deus me inquietou para que eu viesse aqui na sua igreja e dissesse ao senhor que quem vai pregar aqui na sua igreja hoje sou eu. Agora é o Senhor e Deus, né? Eu fiquei um pouco envergonhado, não vou dizer que eu não fiquei, né? E fui e me sentei, né? Fiquei lá nas cadeiras lá, esperando, né? O culto, né? Se realizar. Depois, em seguida, ele chegou mais um casal, que ele tinha casado esse casal pela manhã. E a igreja não foi ninguém nesse dia, porque tinha sido um culto de manhã já, então as pessoas não foram e ficou só realmente essas pessoas que eu falei, né? Que eu comentei. Então, o que aconteceu em seguida foi o seguinte. Depois o pastor Manuel leu uma passagem bíblica lá e eu disse, eita, nesse momento agora eu acreditei assim, não, agora ele vai dizer que eu não vou pregar na igreja, né? Eu pensei nisso e ele disse, as palavras dele foram essas, né? Na minha igreja ninguém prega sem eu conhecer. E eu baixei a cabeça e disse, mas Deus, como é que eu passo por uma vergonha dessa, uma situação dessa? Mas em seguida, né, ele falou assim, mas o irmão vai pregar, porque eu senti que é de Deus, e ele vai pregar hoje na nossa igreja. E me convidou para pregar, me deu 30 minutos para pregar, e eu fui lá e fiz a pregação. Eu fiz a pregação do vaso, né? Então, quando eu preguei, né, ele dava glória a Deus, aleluia, a felicidade toda, né? E quando terminou, e também um versículo bíblico também do Apocalipse, né? Quando terminou, ele agradeceu muito, né, pela presença e me relatou uma vivência que ele tinha tido pela manhã com a esposa dele, né? Ele falou que a esposa dele tinha tido um testemunho, também tinha tido uma revelação que ia vir na igreja deles um pregador diferente que eles não conheciam, né? E que eles, até de paletó preto que eu estava, né, falou, né? Ele vinha pregar na nossa igreja e que era uma pessoa desconhecida, né? E que vinha pregar sobre, né,
o vaso, que foi também uma coisa assim que me surpreendeu muito, porque quando a gente terminou, que acabou o culto, né, a gente foi conversar lá fora, a esposa dele apareceu, né, apareceu lá e tal. E ele me apresentou a ela, a esposa, e disse assim: olha, esse aqui é o pastor, você lembra do testemunho que você me deu de manhã, que um pregador vinha diferente e tal? Pronto, foi esse Erdi aqui, né, o nosso pastor Erdi, que apareceu hoje aqui e veio pregar. E sabe para que ele pregou? Ela fez o vaso. Eu quase caio para trás, né? Quase caio para trás, porque foi uma confirmação muito grande de intimidade com Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês da seguinte maneira, né? Essa intimidade com Deus, todos nós temos, todos nós. Só que a gente não desperta. Deus fala com a gente constantemente, fala com a gente para não fazer aquilo. Às vezes a gente está fazendo um pedido tão grande a Deus, numa coisa que Deus sabe que para a gente não vai ser bom, né? Que também eu também já tive essa oportunidade também de passar por isso também, e eu perceber que eu estava errado no meu pedido, né? E eu chegar assim, não, Senhor, tira, porque eu sei que o Senhor não ia me dar uma bênção com dor, né? Então, isso é testemunho para outra ocasião, que eu vou contar também. E assim aconteceu na minha vida, né? Então, intimidade com Deus, todos nós temos que termos comunhão com Deus, né? Você tem essa intimidade com Deus. É só prestar atenção quando Deus fala e a gente não duvidar do que Deus está falando. A primeira voz que vem é a de Deus. É algo confortável? É de Deus. Se você está ouvindo uma voz que não é confortável, não é de Deus. Certo? É simples assim. A gente tem que entender que o que vem de Deus é bom, agradável, né? Confortável. Mas aquela voz que não vem de Deus, que também às vezes a gente ouve também, não vem de Deus. Certo? A voz que são coisas contrárias não é de Deus. Não faça porque não é de Deus. Né? Aquilo que é de Deus é confortável, é maravilhoso. Pois é. Então é isso que é o meu testemunho para hoje, não é? Eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal. É muito importante que se inscrevam no meu canal, porque cada vez que a gente traz uma palavra, uma mensagem, né, um testemunho, ou até mesmo os testemunhos da terapia que eu faço também, ajuda a alguém, né, vai ajudar alguém. A gente está vivendo uma época muito violenta e vai ficar pior, não porque eu estou profetizando isso, porque isso já é profetizado pela Bíblia, né, que o mundo ele vai ficar cada vez mais violento, né, o diabo sabe que ele perdeu, que ele vai perder, que o tempo dele é limitado, então quanto mais almas ele conseguir, né, derrubar para Cristo, ele vai tentar fazer isso, né? Quanto mais ele deixar as pessoas piorem do que já estão, melhor para o Satanás. Então é isso que a gente tem que fazer, pregar a palavra, porque a gente também não sabe até quando a gente vai poder estar também fazendo esse trabalho. Porque a perseguição aos cristãos já começou fortemente no mundo todo, inclusive aqui também no Brasil. As pessoas que são contra o Cristo já estão trabalhando contra, não é? A gente já sabe disso, então a gente não sabe até quando a gente vai poder estar falando de Jesus, falando do amor de Jesus e da esperança que nós temos na vinda dele, né? Que Jesus está voltando, está vindo buscar os seus, e só vai realmente quem tiver contrito com a palavra de Deus. E nós temos que fazer esse trabalho, nós temos que fazer o bem. A Bíblia diz assim, em Tiago, né? Em Tiago 4:17, diz assim, ó, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, se você sabe fazer o bem e não está fazendo, você está cometendo pecado também, tá? Então, vamos fazer o melhor para Cristo, o melhor para Deus, que é o melhor também para a gente. Não esqueça de se inscrever no meu canal, dar um joinha, faz um comentário lá, é de grande importância para mim, para que o YouTube entenda que esses vídeos têm relevância, tá? Então, quando você faz esses exercícios de casa, né, dá o like, dá o joinha, né, como se chama, e fazer algum comentário, ele recomenda também. E compartilhe também, tá? Compartilhe com aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que precisam, e até aquelas que você não gosta também, que está precisando também ouvir algo desse tipo, tá bom?
Fica na paz de Deus. Amém. E até a próxima, em nome de Jesus.